Olá, povo de Deus, olá, Brasil. Aqui quem vos fala aqui é o cantor Jair Nascimento. Venho aqui gravar esse vídeo aqui para dizer alguma coisa, algumas verdades e responder aí algumas perguntas que as pessoas questionam, perguntando se por que nós, crentes pentecostais, somos tão barulhentos. Antes eu quero logo contar aqui uma história para vocês entenderem uma coisa. É uma história rápida, para vocês entenderem o meu ponto de vista para vocês. Um certo rapaz, ele estava prestes a servir o exército, a se apresentar, a se alistar no exército. E ali, ele chegou para o seu pai e perguntou para o seu pai como é que ele deveria se apresentar no exército, ou seja, fazer ali o exame de seleção, e como ele iria se pronunciar às pessoas que estariam ali, ou seja, capitão, sargento, cabo, tenente, aquelas pessoas que iriam ali fazer algumas perguntas para ele. Como é que ele iria agir diante das perguntas, como ele iria responder ali. E o pai ensinou aquele filho desta forma. Ele disse que quando ele fosse se apresentar, ele olhasse dentro dos olhos daquela pessoa, ou seja, o capitão do exército, tenente, ou aquela pessoa que estava ali com a patente, apto a fazer ali aquelas perguntas de seleção. Finalmente chegou o dia daquele jovem se alistar-se, se apresentar no exército. E quando de repente ele estava lá ao meio da multidão e ouviu chamar o seu nome. E aquele jovem meio amedrontado, quando ouviu ali o seu nome ser anunciado, ele se aproximou da mesa e a pessoa que estava ali assentada na mesa, fazendo as interrogações às pessoas, pediu que ele puxasse uma cadeira e se assentasse. Ele puxou a cadeira, se assentou. E aquele soldado que estava ali, de cabeça baixa, sem olhar nos olhos do rapaz, começou ali a fazer várias perguntas para o rapaz. Quando de repente ele perguntou, mesmo de cabeça baixa, para o rapaz, qual era a sua religião. Ele disse: eu sou evangélico. E aquele soldado que estava de cabeça baixa, quando ouviu a sua resposta, ele levantou os olhos para o rapaz e novamente fez uma pergunta: você é daqueles crentes que fazem barulho? E aquele jovem, meio assustado e sem saber o que responder, ele disse, mesmo temoroso, dizendo, ele respondeu que sim, que seria de uma igreja que fazia barulho. E aquele soldado que estava ali interrogando o jovem não tirou mais os olhos do rapaz e lançou mais uma pergunta para ele, dizendo: por que é que vocês gritam tanto? E aquele jovem meio temoroso pensou o que ele poderia responder para aquele soldado. E mesmo ele temoroso, ele respondeu para o homem:
para entender por que nós gritamos tanto, o Senhor teria que procurar uma igreja, aceitar a Jesus, ir a uma igreja pentecostal, aceitar a Jesus, estar no meio do povo pentecostal, para entender o porquê que os crentes pentecostais são tão barulhentos. E eu termino essa história dizendo para vocês que aquele soldado, ele ficou ele ficou muito temoroso, porque o jovem, a partir daquele momento, já estava sendo usado por Deus. E ele sabia que, embora ele sendo uma autoridade ali naquele lugar, se ele fosse fazer mais pergunta para ele, a história iria se prolongar por muito tempo e ele perderia a questão. Aquele jovem, Deus capacitou ele na hora para dar a resposta exata no momento certo para aquele jovem. O que eu quero dizer para você sobre essa história é que nós gritamos porque a Bíblia nos fala no Salmo 47 e versículo 1, nos diz assim: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo. Já em Salmo, no livro de Salmo, capítulo 40, nos fala: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. Nos diz o salmista que ele se inclinou, Jesus se inclinou para ele. Jesus se inclinou para ele, porque ele estava ouvindo o clamor do salmista. O que é clamor? Clamor, se você pegar um dicionário, você vai entender que clamor é a pessoa clamar, é a pessoa gritar, é a pessoa pedir por socorro. Não tem como nós gritarmos em voz baixa. Não tem como fazer um clamor de voz baixa. Quando você está aflito, quando você está angustioso, a tua expressão não é falar baixo, é gritar. Você se solta, você grita, você clama. Eu lhe pergunto aqui, quando você, se algum dia acontecer, se você ver a sua casa pegando fogo, como que você vai gritar pelo socorro? É dessa forma assim? Me socorre, por favor. A minha casa está pegando fogo. É dessa forma? Não. Mas você vai gritar socorro com todo
com toda a sua cordas vocais que você tem, com todo grito que você puder, você vai gritar por socorro. E nós temos uma pessoa que nos socorre sempre quando nós gritamos, que é o socorro bem presente, que é o Senhor Jesus, que Ele mesmo foi quem falou que Ele é um socorro bem presente, que está à nossa disposição. Só grita quem não aguenta mais, quem não está aguentando mais. Dependendo da circunstância, você tem que gritar, clamando ao Senhor Jesus. O povo pentecostal grita porque sente a presença de Deus. Grita porque ama falar em voz alta que Jesus é o Salvador do mundo. Quando está alegre, ele se expressa de uma forma fervorosa. Ele grita, ele pula. E se você não faz isso, é porque você não é pentecostal, você não é conhecedor da palavra. Quero deixar aqui e finalizar dizendo que, embora eu tenha gravado esse vídeo, você que não é pentecostal, que não conhece uma igreja pentecostal, uma igreja evangélica, nunca vai entender o porquê que os pentecostais gritam tanto. Mas eu vou deixar uma dica para vocês. Procure hoje mesmo uma igreja pentecostal. Aceite a Jesus e você vai entender o porquê que crente pentecostal grita tanto. Ok? Um beijo, um abraço no coração, bem apertado para todos vocês, e fiquem com Deus, tá ok? Quem gostou, curte aí.